eu quero perguntar para vocês duas questões importantíssimas quando a gente fala de um aluno com transtorno do espectro do autismo. Então, a primeira pergunta: vocês conhecem os alunos com transtorno do espectro do autismo e vocês sabem que muitos deles têm dificuldade, né, em mudanças de rotinas, preferem ficar em rotinas repetitivas, tem aquela rigidez, né? E esse é um dos fatores importantes quando a gente vai adaptar material, quando a gente vai fazer as adaptações das atividades, de avaliações, né? Então, por que que as pessoas com TEA, né, os alunos com transtorno do espectro autista, preferem rotinas repetitivas e podem ficar desconfortáveis com a mudança? E também os nossos alunos com o transtorno do espectro autista, eles muitas vezes têm dificuldades, né, sensoriais, com barulho, né, a questão tátil, a gente chama de hiperreatividade, né, isso faz parte dos critérios diagnósticos do TEA. Então, por que que os alunos com TEA frequentemente se beneficiam de atividades que envolvam, né, materiais sensoriais ou atividades sensoriais? Então, são essas as duas grandes perguntas que eu faço para vocês nesse momento. Então, quando a gente fala em materiais adaptados, e a gente pensa numa criança com transtorno do espectro do autismo, né, a gente precisa fugir do que muito se tem feito como prática nas escolas, que é usar o mesmo material adaptado, né? Então, o que serve para o Joãozinho pode não servir para a Mariazinha, né? Então, nós precisamos pensar na especificidade de cada um, nós precisamos pensar no que temos de estudo, no que temos de evidências para adaptar esses materiais. Isso é o mais importante. Então, eu começo trazendo para vocês aqui um esquema para a gente parar de pensar que o autismo, né, ou que o aluno com o transtorno do espectro autista, ele é menos ou mais autista, né? A gente não tem essa graduação, né? A gente não tem o nível de apoio, o nível de suporte desse aluno, ele não é determinado se ele é menos ou mais autista. Quando a gente fala em espectro, a gente está falando que envolve uma especificidade muito grande dentro dos critérios diagnósticos que foram criados, que está no manual, né? Tem um manual da Associação Americana de Psiquiatria, e esse manual, ele determina ali a comunidade médica, né, o neuropediatra, que vai avaliar essa criança, que vai olhar por essa criança, que vai fazer todo o procedimento, né, protocolar dos critérios diagnósticos, ele vai se basear nesses critérios, né, os critérios do DSM-5, que envolvem os déficits que essa criança vai apresentar. Então, se é autista, ele tem um prejuízo, e esse prejuízo, ele é social, né? Então, o déficit na reciprocidade social, déficits persistentes na comunicação, na interação social, dificuldade para desenvolver, para iniciar, para manter, para compreender relacionamentos. Então, quando a gente vai fazer uma adaptação de material, a gente tem que pensar nesse critério, né? Outra questão importante, que são os critérios B do DSM-5, né? Hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais. Então, aquele aluno pode ter uma dificuldade com ambientes barulhentos. Então, na nossa adaptação, não é só adaptação de deixar o conteúdo mais fácil. Isso pode envolver também a inclusão do aluno com TEA, né? Mas a gente tem que pensar que não necessariamente é a atividade mais fácil, né? Talvez é o posicionamento, é a estrutura da sala, é o tipo de atividade. Então, nós temos que pensar nos pontos de déficit que esse aluno apresenta e moldar essas adaptações, essas atividades adaptadas para ele, tá? Então, isso é importantíssimo. Interesses restritos, a rigidez, né, a adesão inflexível a rotinas, a padrões ritualizados. Então, quando a gente fala
quem tem filho, quem tem um aluno autista, essa adesão inflexível, né, a rigidez, essa é a palavra que me fugiu. Essa rigidez, ela é um dos pontos de déficits mais importantes que a gente precisa pensar quando a gente vai adaptar um material, fazer uma adaptação ou pensar em adaptação para a inclusão desse aluno com TEA, né? Então, e lá em casa, a família sofre com isso, com essa rigidez comportamental, né? Essa dificuldade da mudança de rotina, por exemplo. Então, isso nós precisamos pensar quando a gente vai adaptar uma atividade, um material para a criança com TEA, tá? Então, esse slide que eu trouxe aqui para vocês, que na verdade é o mesmo gráfico, só que com representações diferentes ali, né? Então, é assim que a gente pensa nessa criança com TEA, né? Como se fosse uma mandala ali, e ela pode ter pouco ou mais contato visual, ela pode ter uma ansiedade muito grande. Por que os autistas são agressivos? Nem todos as crianças autistas têm a agressividade, né? Mas ela tem um grande percentual, perto de 69% de alunos que apresentam ali comportamentos agressivos, né? E daí tem que ser também trabalhado com a psicoterapia, com a medicação, né? Então, não existe o remédio para autismo, mas existe remédio para agressividade, para irritabilidade, né? Então, é nesse sentido que nós vamos pensar as atividades adaptadas, tá? Então, os materiais, quando a gente fala, né, nos materiais adaptados para o aluno com TEA, a gente vai pensar hoje desde materiais que envolvam atividades sensoriais, né? Porque as atividades sensoriais incorporadas a isso, existem evidências que vão trazer estímulos importantes para essa criança na escola. Então, se é uma criança autista, ela já foi diagnosticada pelo profissional médico, a maioria dos casos também já está acompanhado, existem evidências, e é importante que estejam já em terapias, né, em psicoterapias, em atendimentos. Cada vez mais nós temos atendimentos, né, na maior parte do país. Como que está aí essa questão dos atendimentos clínicos, né, psicoterapêuticos, se tem atendimento ou se é escasso na região onde você mora, né? É importante ali também. A gente vai pensar em rotinas visuais, né? O que são as rotinas visuais? Em materiais visuais, trabalhar com cartões de tarefas, com rotinas visuais, com cartazes, com tecnologia, para que a gente consiga acessar essa criança, porque tem estudos que evidenciam que as crianças autistas se beneficiam e aprendem mais quando é usado suportes visuais, né? Então, a gente vai falar também de instrução direta. Então, nós vamos falar de avaliação, de adaptação na avaliação. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!